Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando aqui para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura e estamos estudando o programa Excel, correto? Então, através do estudo do programa Excel, nós já vimos aí algumas aulas anteriores. Se você não pegou elas, é só entrar no nosso canal Info Sem Frescura lá no YouTube, que você vai localizar as demais aulas. Também temos aulas de Word e de Windows. E mais para frente nós vamos construir aulas também de PowerPoint e sobre informática em geral, ok? Então, na aula passada a gente visualizou a faixa de opções inserir no que tange aqui essa primeira parte, que é a parte de imagem, clip art, formas, smart art e instantâneo, ok? Então, para você que eventualmente tenha perdido essa aula, volta aí no canal, dá uma pausa nesse vídeo, olha ela, ou termina de olhar esse vídeo e vai lá, procura no canal que você vai encontrar essa aula aqui, ok? Então hoje nós vamos trabalhar a construção de gráficos no Excel, beleza? Com a construção de gráficos, vamos dizer assim, nós estamos cada vez mais perto de nos tornarmos usuários avançados da informática, vamos dizer assim, mais elementar aí, que é a parte aí do pacote Office, que nos deixa aptos a trabalhar aí em recepção, em empresas, na parte de logística, enfim, contabilidade, estatística e coisas mais simplificadas. Enfim, aqui eu estou falando por cima, ok? Então, os gráficos são nada mais, nada menos do que representações imagéticas, ou seja, são imagens que representam números, né, que representam quantidades de números. Então, vamos lá. Eu construí aqui um gráfico, aliás, uma tabelinha, com os personagens do seriado Chaves, ok? Então aqui eu coloquei uma brincadeira, a quantidade de sanduíche de presunto que cada um teria comido nos meses aqui que vocês estão visualizando. Brincadeira, é claro que isso não tem lógica real, é só para a gente usar um exemplo qualquer. Então aqui a gente tem a coluna dos personagens, a coluna do mês de janeiro, fevereiro e março, ok? Então, através dessas informações aqui, a gente vai construir gráficos para que você entenda como isso funciona, ok? Qualquer coisa, vamos passando aqui as informações. Qualquer dúvida que tiveres aí, entre em contato com o canal através do próprio YouTube, através do blog. Enfim, pessoal, deixa um recado que a gente tira a tua dúvida. Vamos lá, então. Vamos começar com o quê? O que cabe informar para vocês sobre o início da utilização de gráficos? Os gráficos do Excel, assim como também lá do programa Word, são bastante intuitivos. O que quer dizer isso na prática? Que se você partir de uma seleção correta das informações que vão popular os seus gráficos, você não vai ter nenhum tipo de trabalho. Então olha só como eu faria para construir um gráfico de colunas com essa informação. Observe que eu selecionei da célula A2 até a célula D12, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando até embaixo. Então eu venho na opção gráfico colunas, temos aqui o gráfico de coluna 2D, coluna 3D, cilindro, cone, pirâmide, enfim, pessoal. São só modelos nos quais muda a visualização, mas o resultado é muito parecido. Então eu vou escolher aqui o gráfico de coluna 2D. Vou clicar nele e você já observou que o gráfico se montou totalmente sozinho, sem nós fazermos grandes esforços. Então, na prática, é bastante simples. Basta você fazer uma seleção correta e dar o comando de inserir o gráfico que você deseja. Ok? Observamos aqui que abriu a faixa de opções ferramentas de gráfico, porque o nosso objeto, o nosso gráfico está selecionado. Nessa faixa nós temos a opção Design, Layout e Formatar. Observando que isso só vai ficar visível quando você tiver o gráfico selecionado. Caso você clique fora do gráfico, observe que aqui não está aparecendo nada. Vou clicar na região do gráfico, voltou a aparecer. Então aqui nós temos uma série de opções de configuração, enfim, de design do gráfico.
Dentre elas, podemos alterar o tipo de gráfico. Por exemplo, nós podemos clicar aqui e alterar o estilo do gráfico para o gráfico de cone, ou até mesmo podemos mudar totalmente aqui para um gráfico de linhas, para um gráfico de superfície, enfim. Aí nós temos que, obviamente, ver se esse gráfico se adapta visualmente à nossa necessidade, mas isso é outro caso, ok? Não vamos trabalhar isso. Podemos salvar esse gráfico como um modelo futuro. Podemos alternar aqui se eventualmente o teu gráfico se construiu de uma maneira errada. Mais para frente eu te mostro isso direitinho. Nós podemos alterar aqui as informações entre coluna e linha, ok? Podemos fazer isso. Podemos clicar e selecionar mais uma vez a origem dos nossos dados do nosso gráfico. Observe que aqui ele está marcando da onde está vindo a informação. Como comentei com vocês, da célula A2 até a célula D2, uma seleção contínua, ok? Vou dar um ok, já estamos na seleção certa. Aqui nós temos layouts de gráficos, então, ó, por exemplo, eu posso clicar aqui num outro layout, ele se alterou, um outro layout, enfim, esse layout aqui, esse. Então, não há um limite, você pode escolher aí o layout que mais te agrade ou que mais se adapte à situação que você precisa, ok? Temos aqui os padrões, enfim, de cores, tá? Tudo isso na aba Design, ok? Certo? Então eu vou deixar esse que está para uma cor para cada mês, ok? Lá na opção Layout, temos aqui a opção, pessoal, mover gráfico. O que seria isso na prática? Mover gráfico nada mais, nada menos é do que movimentar esse gráfico para uma planilha independente. Só não vou clicar aqui porque num outro momento eu tentei fazer isso e o Excel deu um pequeno erro. Então eu não quero correr o risco de o Excel dar pau aqui e fechar durante a videoaula, ok? Mas se você clicar aqui, abre uma opção, até vou clicar, mas eu não vou continuar. Então, ó, cliquei, abri uma janela na qual eu posso aqui, ó, clicar para que esse gráfico vá para uma nova planilha, ou seja, ele está na planilha dados, como está aqui. Nós podemos, então, clicar numa nova planilha, e aí essa planilha nós podemos dar um nome, ou esse nome que já é sugerido pelo próprio Excel. Se eu clicar em OK agora, com essa seleção aqui, esse gráfico constrói uma nova planilha aqui embaixo. Não vou clicar, como eu disse, porque eu antes tive problema, né? Fui fazer isso e tive um problema. Ok? Na aba Layout, nós podemos formatar uma série de coisas, entre as quais nós podemos formatar a seleção, redefinir para frequência de estilo, isso aqui é bobagem, nós podemos colocar uma imagem ao fundo do gráfico aqui. Então, só para fim de exemplo, vou clicar aqui em imagem, vou ir lá nas nossas imagens do canal, vou buscar o logo do canal, e olha só que interessante, inserimos uma imagem diante aqui do nosso gráfico, e aí você pode fazer, enfim, alguma formatação da forma que você achar mais interessante. Tá, pessoal? Então, na prática, é possível de se fazer isso. Voltando aqui, formas, caixa de texto, podemos aqui inserir o título do gráfico, enfim, mudar aqui as opções de título, ele já está sendo mostrado aqui. Para você alterar o título do gráfico, basta clicar dentro dele e efetuar a alteração da forma como você deseja. Então, vou escrever aqui Chaves, ok? Só para fim de dar um título específico para esse nosso gráfico, ok? Então, voltando aqui para o layout, podemos dar títulos aos eixos aqui. Então, por exemplo, podemos clicar aqui, ó, coloquei título abaixo, e nós clicamos aqui e damos o título. Eu não quero que ele apareça, então eu vou simplesmente removê-lo. Legenda,
nós podemos mostrar, enfim, a legenda da forma como ela está aqui, ou nós podemos definir outras posições para a legenda, ok? Podemos, inclusive, desativar ela. Então, aqui vai da tua necessidade. Se você precisar alterar ou até mesmo remover a legenda, claro que aí não faz muito sentido, como é que você vai saber o que é cada um aqui. Mas, enfim, pode ser útil a você. Então, tá aqui, podemos escolher. Podemos dar rótulos aos dados, e aí nós podemos escolher a posição. Então, por exemplo, aqui, ó, extremidade externa. Se eu clicar em extremidade externa, ele alimenta com o valor de cada campo externamente na parte superior de cada valor. Então, pessoal, eu vou colocar nenhum, porque isso aqui é muito pequenininho, então senão os números ficam amontoados e a gente não entende. Mas você pode ir lá, pode colocar na base interna, obviamente que, como eu disse, o nosso gráfico é muito pequenininho, ficou tudo amontoado, a gente não consegue visualizar nada. Então eu vou deixar nenhum. Podemos escolher a opção mostrar tabela de dados, que nada mais nada menos é do que a alimentação das informações que estão aqui. Então ele se reproduz. Isso aqui é útil geralmente quando você manda o gráfico para uma outra planilha, aqui a gente está visualizando ela, né? Estamos na mesma planilha. Mas se você enviar esse gráfico para uma outra planilha, esse recurso de mostrar a tabela de dados é bastante interessante, ok? Podemos mudar aqui a opção de linhas de grade. Nós temos apenas as linhas de grade principal, mas nós podemos colocar as linhas de grade principais e secundárias, ou seja, né, uma marcação intermediária entre esses valores aqui que a gente está visualizando. Eu gosto de visualizar o gráfico dessa forma, porque aí eu consigo acompanhar os risquinhos e ter uma noção de qual valor seria mais exato, ok? Mas você pode mudar da forma que você achar melhor. Área de plotagem, não vamos olhar, não vamos mexer nisso. Linha de tendência, ele simplesmente vai traçar uma linha conforme a tendência. Tá? Não vamos trabalhar. Vamos na opção aqui, formatar. Temos aqui a opção formatar a seleção, podemos formatar a borda do nosso gráfico. Observe que eu estou clicando aqui e a bordinha está se alterando. Podemos formatar o preenchimento. E aí nesse preenchimento nós podemos ser um pouquinho mais espertos. Ó. Eu cliquei aqui, vou voltar, vou ir mais devagarzinho. Preenchimento da forma. Imagem. Posso ir lá na pastinha do nosso canal, escolher a imagem aí, a logo do canal. E ela fica ao fundo aqui. Claro, daqui a pouco não vai ficar tão interessante, mas é só um exemplo que eu estou dando para você, então, das possibilidades que você pode fazer. Podemos, inclusive, remover o contorno do gráfico, enfim, mudar a espessura desse contorno, ok? Então, você pode fazer várias coisas, certo? Para finalizar, eu acho interessante nós clicarmos aqui com o botão direito na região aqui do eixo, certo? E clicar aqui nessa opção, ó, formatar eixo. Aonde eu cliquei? Aqui é onde estão os números que representam a quantidade de cada sanduíche, ok? Olha só, o botão direito, formatar área do gráfico. Perdão, não é formatar área do gráfico, acabei perdendo aqui. Vou clicar, botão direito, formatar eixo, ok? No formatar eixo, nós temos aqui a opção de configuração da escala de implemento. Por exemplo, aqui está indo do 0 ao 20 ao 40, ou seja, está pulando de 20 em 20, correto? Nós podemos mudar isso aqui. Então, o nosso mínimo é 0 e o nosso máximo aqui é 120. Mas nós poderíamos colocar aqui um valor manual, por exemplo, o máximo poderia ser 150, por exemplo. Ou o máximo poderia ser 100, ok? Você pode então definir o valor máximo. Eu vou colocar 150 e a unidade principal aqui eu vou colocar de 5 em 5, ok? E aí você vai visualizar o que vai acontecer. Observem que ele foi implementando de 5 em 5. É claro que o nosso gráfico aqui está muito pequeno,
ficou horrível. Então eu vou lá, botão direito aqui nessa região, formatar eixo, e vou implementar aqui de 10 em 10, que fica melhor. Ok? Mas você entendeu a ideia. Olha só que interessante. Vou remover essa imagem aqui. Olha que interessante, pessoal. Implemento de 10 em 10, ficou mais fácil de visualizar. Tá aí, então. Essa é a forma de inserir um gráfico de coluna. Para o gráfico de barras é a mesma coisa. Tá? Quando nós formos trabalhar com um gráfico de pizza, é um pouquinho diferente, porque o gráfico de pizza seria para trabalhar informações, por exemplo, relativas a um mês só, não a 3 meses. Então ele não serve para comparar, vamos dizer assim, a performance de um só aqui. Ele serviria para comparar entre todos qual é responsável pela maior fatia de sanduíches de presunto daquele mês, se é que você me entende. Então, na prática, o gráfico de pizza serve para isso aqui. Ó. Selecionei, observem, selecionei aqui e vou ir na opção pizza, vou escolher aqui esse gráfico de pizza 3D, ok? Cliquei nele. Observe o que aconteceu aqui. Nomeou para mim a fatia percentual de cada um no mês de janeiro, porque se nós colocássemos aqui uma seleção maior, ele nem faria isso. Então, nós pegamos esse gráfico de pizza para intervalos maiores, aliás, para intervalos de um mês só, por exemplo, ou que envolvam apenas 2 colunas. Então, olha só para o mês de janeiro. E aí, olha só que interessante. Vou vir para cá. Podemos escolher aqui um outro modelo ou outro modelo aqui. Olha que interessante, ele mostra as porcentagens. Ou esse cara aqui que mostra embaixo. Enfim, pessoal. No layout aqui nós podemos colocar na extremidade externa ou o rótulo na extremidade interna. Observem aqui então os valores, certo? Então é bastante simples. Basta, vamos dizer assim, nós nos organizarmos de forma a entender como funciona esse cara aí e usar. Ok? Então, na prática, bastante simples. Se eu quisesse fazer o próximo mês, Celso, a gente fez aqui o mês de janeiro, como é que eu faria? Basta selecionar, e aí, olha só, eu estou selecionando apenas a coluna dos nomes, e vou pular a coluna de janeiro, e vou clicar na tecla Ctrl do meu teclado, segurá-la pressionada, e selecionar o mês de fevereiro. Observem que eu fiz uma seleção independente, ou seja, utilizando a tecla Ctrl do teu teclado você consegue. Se eu clicar aqui, fizer essa seleção, soltar e clicar aqui, eu perco a primeira seleção, certo? Então como é que eu mantenho essa primeira seleção? Fiz ela, pressiono a tecla Ctrl do meu teclado e faço a próxima seleção. E aí eu vou lá e inserir e insiro esse gráfico de pizza novo aqui. Agora eu escolhi um outro modelo. E observem que eu montei o gráfico referente ao mês de fevereiro, assim como a gente fez com o mês de janeiro. Ok, pessoal? Bastante simples, né? Não tem grandes mistérios e não tem mesmo. Podemos alterar aqui os rótulos ó, na guia layout. Posso vir aqui ó, na extremidade interna e aí ele implementou os valores aqui em cada um. Bastante interessante, não é? Podemos aqui, enfim, colocar algum tipo de borda. Como a gente já falou, mexer em contorno, preenchimento, tá? Da mesma forma que a gente formatou o gráfico de colunas, a gente pode mexer nesse aqui com algumas limitações. Por exemplo, podemos definir aqui manualmente a altura desse gráfico, o que é bastante interessante, e também a largura, tá? Então, na prática, temos uma série de possibilidades. Ok, pessoal? Essa, então, é uma forma. Vou mostrar para vocês ainda o gráfico de linhas, ok? Então, vou fazer a seleção, vou escolher a opção linhas, vou escolher esse aqui embaixo e vou clicar nele. Observe. Então, aqui ficou bastante ruim de visualizar. Por quê? Porque para mim seria interessante que os nomes estivessem aqui
e os valores aqui embaixo. E que cada nome correspondesse a uma barrinha dessas para eu conseguir visualizar a evolução entre os meses, certo? Então aqui entra a opção ali na guia design que eu comentei antes, que é alternar linha, coluna. Ou seja, eu alterno a linha aqui com a coluna aqui. Observem o efeito que vai dar. Olha só, aí sim nós temos uma visualização decente das informações. Olha só. Acabei aumentando demais aqui. Então aqui os meses, a projeção e aqui a barrinha pertinente a cada um dos personagens. Interessante esse, né? Então nós podemos fazer as mesmas formatações. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, olha a aula de novo. Ela não é simples, ela parece simples. Então qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário. Se eu acabei esquecendo de te explicar alguma coisa aqui, conversa comigo, enfim, eu estou te dando aí toda a cancha para que você possa entrar em contato aí com o canal. Então, conversa com a gente, deixa aí a tua dúvida, que a gente vai com certeza matar ela dentro do possível, ok? Se você gostou do vídeo, dá um joinha nele, compartilha nas tuas redes sociais, se inscreve no canal que é super importante, adiciona aos teus favoritos, enfim, pessoal. O canal agradece e com certeza a gente se motiva aí mais para continuar fazendo essas videoaulas que eu tenho certeza que farão a diferença no teu futuro, tanto pessoal como profissional, ok? Muito obrigado. O canal Informática Sem Frescura te agradece. Tudo de bom para você e a gente volta dentro em breve.